Senhora Presidente, eu ouvi atentamente o discurso do meu colega do Partido dos Trabalhadores, do PT, deputado Jefferson Fernandes, e eu gostaria aqui apenas de fazer algumas considerações a respeito do seu discurso, suave nas palavras, mas bastante agressivo no conteúdo, porque atenta em muitos pontos contra justamente aquilo que diz defender, que é o Estado de Direito e a democracia. Primeiro porque deveria ter trazido aqui, deputada Zilá Breitenbach, creio eu, quando falou em defesa das instituições, em manifestar-se com rebeldia, mas dentro da lei, deveria lembrar que ontem, quando a OAB tentou protocolar o seu pedido de impeachment, que é o direito constitucional que qualquer cidadão tem, a instituição, a OAB tinha e tem esse direito, foi tentar protocolá-lo com o presidente da Câmara e não foi permitido justamente por uma claque de advogados que são uma minoria no Brasil que não quer o impeachment de Dilma Rousseff. A OAB decidiu democraticamente por 26-2. 26-2. Uma esmagadora maioria que Dilma precisa sofrer o processo de impeachment. E lá havia deputados do PT, havia familiares de deputados do PT e advogados do PT, algumas poucas dezenas, que impediram o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil de cumprir a sua função como representante daquela instituição ao querer protocolar o projeto de lei com o presidente da Câmara dos Deputados. Então, acho que é muito necessário nós repormos os fatos. Outro fato, deputado Enio Bassi, que nós precisamos lembrar aqui é que quando o deputado Jefferson Fernandes fala da capa da revista Veja, lançada pouco antes das eleições passadas, diz que a Veja tentou influenciar o eleitor, mas lembrem-se bem qual era a capa. Era Dilma e Lula e escrito, eles sabiam de tudo. Alguma mentira nisso? Pelo contrário, o líder do governo do PT no Senado, até poucos dias atrás, disse em sua delação premiada exatamente isso, que Lula e Dilma não só sabiam como comandavam tudo. E vamos continuar caindo na história que Dilma não é corrupta? Dilma é corrupta, sim. Vamos parar com hipocrisia. E vamos reescrever a história também da forma como ela deve ser escrita, atenta aos fatos. O governo do Lula não foi o melhor governo da história do Brasil, como ele insiste em dizer. Pelo contrário, um governo como o de Lula, que gera tanta pobreza nos dias de hoje, com essa severa crise econômica, e o governo de Dilma a reboque, foram, na verdade, os piores governos da história do Brasil. Não se pode repetir mais aquela história de que foi um governo que tirou miseráveis da pobreza, e porque é mentirosa. É mentirosa. Lula surfou num período de bonança internacional. Lula surfou num período de governo, peço que acrescente um período de liderança, senhora presidente, surfou num período de governo muito favorável devido às reformas estruturais que Fernando Henrique Cardoso teve coragem de fazer, e antes dele Itamar Franco também. Ou seja, na verdade, é mentirosa essa história de que Lula fez um excelente governo por méritos próprios. Não! O Brasil se deu bem naquela época, apesar do Lula, apesar do PT, e não por causa do PT. Porque se fosse por causa do PT, olha, eles teriam que ter feito muitas reformas, deputado Bassi, que Lula, no alto da sua popularidade, não teve a coragem de fazer. Por isso, essa saída do PMDB nesse momento, nesse anúncio de hoje, é tão importante porque estamos nos estertores de um projeto de poder que não pode mais continuar sob risco de deixarmos gerações e gerações à frente sem ver mais a luz da esperança. O juiz Sérgio Moro, ele é um herói nacional, foi criticado aqui, mas
97% das suas decisões em primeira instância foram mantidas. Como pode ser tão severamente criticado? Como pode dizerem que agiu contra o Estado de Direito? Não. Age hoje contra o Estado de Direito quem diz que, se porventura Temer assumir, não vão deixar governar. E quem está dizendo isso hoje é a liderança do PT no Congresso. Esses sim são golpistas. Esses sim são golpistas. Quando estão fora do governo, não deixam governar. E quando estão no governo, não sabem governar.